Meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos hoje no vídeo do Salmo 54, graças a Deus. Se você tem a sua Bíblia, pega aí comigo e vamos começar a ler. Primeiro eu leio o Salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando. Eu vou pedir perdão para os irmãos que ainda estou recuperando a minha voz. Se os irmãos puderem até aumentar o volume, porque eu peguei uma gripe essa semana. Nossa, minha voz ficou horrível, sumiu. Eu fiquei muito rouca e com crise de tosse. É uma virose, né, que está rolando por aí. E é por isso que eu não fiz o vídeo dos Salmos. Normalmente eu costumo fazer quarta-feira e postar quinta, ou fazer terça, editar quarta e postar quinta-feira. Lá para quarta e quinta do dia da semana eu vou lá e posto, mas eu não postei essa semana por causa disso. Mas graças a Deus eu melhorei, agora eu tô conseguindo falar, antes eu nem conseguia falar. E vamos ver o que o Senhor tem para nos falar nesse vídeo do Salmo 54. Salmo 54 eu vou ler na versão NVI, nova versão internacional. E aqui vai ter um subtítulo e vai estar escrito assim: para o mestre de música com instrumentos de cordas, poema de Davi, quando os zifeus foram a Saul e disseram: acaso Davi não está se escondendo entre nós? Salmo 54, versículo 1. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacaram. Homens cruéis querem matar-me. Homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio. É o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos. Extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Esse, comparado com os salmos que eu costumo ler aqui no canal, é um salmo mais curto, né, mais pequeno, só tem 7 versículos. Mas o Senhor, ele me deu grandes ensinamentos em cima desse salmo. No momento que esse salmo foi feito, Davi estava sendo perseguido por Saul, e os zifeus, né, que eram um povo que ele estava se escondendo de Saul, foi lá e contou para Saul que Davi estava no meio deles, e mostrando assim uma infidelidade, né? Uma falta de caratismo. Em vez de ajudar Davi, eles foram lá e falaram: Saul, ele está aqui no meio da gente. Por isso que Davi vai falar no versículo 3: estrangeiros me atacaram, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Porque os zifeus, que era o povo que ele estava escondido, foi lá e deu uma de X9, né, caguetou Davi, disse: ó, tá aqui, no meio da gente, em vez de ajudar Davi, né? E é nesse contexto que Davi vai fazer esse salmo, e eu quero comentar logo com vocês o versículo 6 e o versículo 7, que foram os versículos que mais falaram ao meu coração, que o Senhor me ensinou, né, nesse salmo. Vai estar escrito, Davi vai dizer: eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Deus, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Primeiro, versículo 6. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Não necessariamente por algo que Deus possa fazer por Davi, mas Davi vai deixar claro que ele vai louvar o nome do Senhor, fazendo sacrifício voluntário, ou seja, do coração, sem querer nada em troca, porque ele ama a Deus. Por quê? Porque tu és bom, porque Deus é bom. Nós temos que ter a consciência de que Deus é bom, e não é porque ele pode nos dar bens materiais ou até proteção que nós devemos louvá-lo. Nós não devemos louvar a Deus porque ele pode fazer algo por nós, mas porque ele é bom, porque o que ele já fez por nós é tão grandioso, tão maravilhoso, que ele é digno de ser louvado.
Aqui Davi ele vai demonstrar uma pureza de coração em simplesmente amar a Deus, porque ele é bom pelo caráter de Deus. Porque Deus tem um caráter tão maravilhoso, firme e louvável. Nós devemos amá-lo e louvá-lo, porque ele é Deus e ele nos escolheu. Nós que não somos nada, que não merecemos nada, que não temos qualidade alguma atrativa, porque ele é Deus, ele não precisa de nada. Mesmo assim, ele é Deus. Ele nos escolheu para nós fazermos parte, participarmos do plano dele, da vida dele. Olha que forte, nós fomos escolhidos para participar da vida de Deus, da história dele. E ele nos incluiu também nos dando uma história, uma caminhada com ele. Então, por esse fato, pela bondade de Deus, porque ele é maravilhoso, porque o caráter dele é maravilhoso, porque ele é santo, ele é digno, porque ele não precisa de nada, mas mesmo assim quis dar uma história pra gente, quis nos incluir na sua história. Nós devemos louvá-lo e amá-lo, porque o nosso Pai é bom. Versículo 7, Davi vai falar: pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Nessa passagem, nesse pedaço, os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, e Deus me livrou das minhas angústias, onde Davi vai dizer, essas palavras. Deus, ele me deu 3 sentidos, 3 interpretações dessa passagem. A primeira, Davi aqui está sendo profeta. Ele está profetizando sobre a própria vida. Por quê? Aqui nós vamos perceber que Davi ainda está vivendo a situação de perseguição. Ele não saiu da situação de perseguição para depois falar: Deus me livrou dos meus inimigos. Não, aqui ele está presenciando ainda a situação de perseguição, mas mesmo assim ele vai dizer: porque ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Ou seja, Davi não está vendo nada acontecer ainda está numa situação onde ele está vivendo perseguição, mas mesmo assim ele fala: eu vou louvar a Deus porque ele me livrou das minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Primeiro ponto, Davi aqui está profetizando sobre a própria vida, que o Senhor já deu vitória para ele. Segundo ponto, eu creio que aqui nessa situação, Davi ele vai parar e vai lembrar das vitórias que Deus já deu para ele. Ele não vai ficar aqui preso na situação que ele está vivendo, no contexto que ele está vivendo, de perseguição, de dor, de aflição. Mas aqui ele vai parar e se lembrar das vitórias que Deus já deu para ele no passado. E ele vai falar: porque ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Ou seja, os meus olhos já contemplaram o Senhor me dando livramento e eu já vi a derrota dos meus inimigos. Então eu não vou me preocupar, porque eu conheço o meu Deus. O meu Deus, ele vai me dar vitória novamente. Eu vou confiar e vou descansar. Nós temos que sempre olhar para trás e ser gratos e reconhecer as vitórias que o Senhor já nos deu, já entregou em nossa mão. E perceber tudo que o Senhor já fez pela nossa vida, na nossa história. Todos os livramentos e vitórias que o Senhor já nos concedeu. Esse é o nosso histórico com Deus, essa é a nossa caminhada com Deus. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Não o despreze. Essa é a segunda interpretação que eu tive dessa passagem. Primeiro, Davi profetiza. Segundo, ele lembra das vitórias de batalhas passadas que ele já passou com Deus. E a terceira interpretação que eu tive dessa passagem, no versículo 7, é que Davi, ele está tendo uma visão pela fé. Ele vai dizer: e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Aqui eu posso entender que Davi, ele não está falando de olhos físicos, mas olhos espirituais. Pela fé, por tudo isso, pela esperança de tudo que eu já citei, de Davi profetizando e ele lembrando das vitórias passadas, pela fé, ele vai dizer: os meus olhos contemplaram, já contemplaram a derrota dos meus inimigos. Aqui Davi está falando que os olhos dele, pela fé, já contemplaram a vitória sobre os seus inimigos. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Aqui Davi está vendo e andando
pela fé. Primeiro, Davi profetiza. Segundo, ele se lembra das vitórias passadas e que Deus é com ele, que ele pode descansar e confiar em Deus por tudo que ele já viveu. E terceiro, a visão pela fé. Davi aqui está vendo pela fé já a vitória dele sobre os seus inimigos. Então esse é um salmo pequeno, mas muito rico em ensinamentos, principalmente nesse versículo 7, né, último versículo. E essas são 3 lições que a gente pode tirar para a nossa vida. Primeiro, profetizar, declarar, mesmo que nós não estejamos vendo e que a condição da nossa vida não seja favorável, por mais que a situação esteja nos apertando, nós aprendemos com Davi que nós temos que profetizar. Nós podemos profetizar, temos o direito de profetizar. Segundo, nos lembrar de vitórias passadas. Davi aqui lembra de vitórias que Deus deu para ele no passado. E ele vai relembrar o caráter de quem está com ele, que Deus é fiel, que ele pode confiar e descansar em Deus. Terceiro, visão pela fé. Davi vai dizer, os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, como eu já li. Nós temos que manter viva a nossa fé, a nossa visão espiritual, a nossa visão pela fé, que Deus, Ele é poderoso, que Ele nos vai dar vitória sobre os nossos inimigos. Pela profecia e pelo histórico, né, de batalha que eu já falei. Meus irmãos, meus amigos, obrigado por você que acompanhou o vídeo até a esse ponto. Perdão pela minha voz, que está um pouco rouca, né, um pouco baixa. Mas eu espero muito que o Espírito Santo de Deus tenha falado contigo através da minha vida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e te direcione em nome de Jesus. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meu irmão, fique na paz do Senhor Jesus.